primeiro episódio do No Topo Podcast é para você que deseja encontrar as oportunidades de ouro em 2026 antes da maioria e ainda sem se perder no meio do caminho e viver de uma forma mais leve. Enquanto as pessoas estão olhando para as dificuldades que esse ano vai apresentar, outras pessoas, a menor parte, vai aproveitar oportunidades para crescer, ganhando mais dinheiro e vivendo uma vida melhor. E ainda, nesse episódio, tu vai ter acesso a um conceito sobre a mentalidade de atleta que pode ser o grande diferencial da tua jornada nesse ano, assim como é de grandes empresários que estão obtendo sucesso a nível financeiro, profissional e pessoal no Brasil e no mundo. Acompanhe a partir de agora. Então, Nicolas, tu acredita que 2026 vai ser um ano de mais oportunidades ou apenas mais dificuldades? Cara, Diogo, muita gente, né, tá falando nesse começo de 2026 sobre a quantidade de dificuldades que a gente vai ter nesse ano, principalmente por ser um ano eleitoral aqui no Brasil, um ano aí de Copa do Mundo também, um ano cheio de feriados prolongados, e aí as pessoas começam a vibrar nessa energia de dificuldade, parece. Porém, enquanto isso, tem muitas oportunidades nesse começo de ano que a maior parte das pessoas não vai enxergar. E quem enxergar essas oportunidades antes da maioria, na minha visão, é quem vai ganhar mais dinheiro, é quem vai progredir mais nos negócios, na vida, no esporte, naquilo que escolher. Então, mas porém, assim, quem nunca se viu, né, cara? Quem nunca se viu se esforçando muito no seu trabalho, no seu negócio e se percebendo parado no mesmo lugar por muito tempo. Não sei se tu já sentiu isso alguma vez, Diogo. Já se viu assim, cara, se esforçando muito, trabalhando horas sem parar, trabalhando à noite, depois do horário, não conseguindo nem dormir direito, mas a sensação é de continuar parado no mesmo lugar. Parece que não tem oportunidade. Tu já passou por isso? Tem várias vezes, na verdade. Vida do empreendedor tem muito disso, né? É um caminho, e é um caminho muitas vezes solitário, e que a gente está aprendendo aí a cada dia, mas se a gente não olha para si mesmo, não busca autoconhecimento, a gente acaba caindo nisso, né? De trabalhar e não ver resultado. Mas aí tem dois pontos que eu vejo, que às vezes a pessoa ela tá tendo resultado, mas ela não enxerga, Total. e isso atrapalha muito, porque ela não consegue medir o resultado, ela está focada talvez só lá na meta, no final, e não enxerga o que já passou, o que ela já conquistou, e aí não é um problema de talvez ela tá com a execução errada e tal, talvez ela tá fazendo algumas coisas certas, mas não está conseguindo enxergar, então isso acaba fazendo com que ela não acredite mais no processo também. E aí começa a parecer que está dando tudo errado. Parece que não está se movimentando. Ela entra naquele looping infinito. Na espiral, né? Numa Na espiral. espiral. Eu já passei por isso, com certeza. E quando a gente tá nessa espiral, realmente a gente gasta muita energia tentando enxergar oportunidades, se esforçando muito, às vezes até, como tu falou, mais do que o necessário, e a gente acha que tá parado. E aí é que entram alguns sabotadores, né? Como, por exemplo, a sensação de estar perdido, assim, tudo que eu tô fazendo tá errado, a pessoa começa a acreditar que tá fazendo tudo errado, ela começa a se comparar com quem ela vê e que está demonstrando dar tudo certo, né? Ou que está realmente numa fase assim de muitos ganhos, de muita colheita, mas porque talvez já plantou por muito tempo, já esteve nessa espiral. Porém, na minha visão, Diogo, não sei se tu concorda com isso, a espiral não é um lugar que a gente fica parado, né? Porque se a gente pegar um exemplo, um desenho de uma espiral, a gente vai perceber que a espiral ela tem um caminho de crescimento. Ela não é um círculo que fica no mesmo lugar, né? A espiral a gente está crescendo, mas num ritmo muito lento. E é isso que faz a maior parte das pessoas não enxergar oportunidade, muitas vezes, naquilo que está fazendo no momento. E aí fica sempre buscando algo diferente, né? Focando em outro projeto, tentando enxergar um caminho mais fácil, e aí se perde facilmente disso. E aí começa a realmente se sentir muito mal, né? Perder a motivação daquilo que estava fazendo. E isso é tanto no esporte, que a gente tem muita experiência, né, com atletas. O atleta que está treinando, mas não está vendo o resultado lá no final, na competição. Mas talvez ele está fazendo o treinamento certo, porque a gente sabe que o sucesso, a vitória da noite para o dia
pode levar meses, pode levar anos, né? Mas a gente precisa persistir. Porém, o nosso foco aqui é entender, né, como que a gente pode encontrar oportunidades nesse ano de 2026. E aí eu queria te perguntar, Diogo, o que que tu pensa assim que é o grande diferencial para a gente encontrar as oportunidades que estão escondidas, ocultas nesse ano de 2026, que para a maior parte das pessoas parece ser um ano de extremas dificuldades no processo aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu acho que o principal meio, assim, para buscar isso é para onde a gente está olhando, né? Muitas vezes a gente procura essas oportunidades fora, né? Sempre fora, procura oportunidade aqui, ali, aquela coisa nova lá fora, às vezes lá nos Estados Unidos e tal, e a gente esquece de olhar para um lugar que eu considero não é seria o mais importante, lógico, que é olhar para nós mesmos, Para dentro de nós. para dentro de nós, e aí a gente identificar o que que a gente está fazendo e no dia a dia mesmo, para realmente criar essas oportunidades, porque realmente elas estão aí, a gente não está trazendo aqui, vou procurar entrar em tal site aqui, vou achar um monte de oportunidade de negócio. Se tu não tá com a mentalidade certa e tal, não vai adiantar nada tu sair procurando tudo, porque tu não vai conseguir colocar em prática nada. Então tudo começa por nós mesmos, para conseguir colocar em prática todas essas oportunidades que tem hoje no mercado e com esse crescimento tão grande aí da IA, da tecnologia, tudo que essas alavancas, né, que a gente costuma falar, modernas de riqueza, que é uma coisa até que o Naval Ravikant fala bastante. Essas alavancas, elas não funcionam, elas existem, mas elas não funcionam se a gente não está alinhado com nós mesmos para colocar elas em prática, né? Então, eu posso descobrir, a alavanca da mídia, alavanca da mídia, criar conteúdo. É algo que é uma oportunidade gigantesca que a gente tem aqui na palma da nossa mão, né? Então, que, inclusive, a todo gente pode mundo usar tem isso isso. como um vilão ou como uma oportunidade, né? Como uma É, dificuldade, o que está na palma da nossa mão, para só consumir conteúdo, só perder o foco, né? Só ficar distraído, ou então, como tu falou, para criar riqueza, para criar oportunidades, para ser uma alavanca. E é é. bem isso, cara. Por isso que se a gente não olhar para dentro, como tu comentou agora, a gente não vai entender, não vai enxergar essas oportunidades. Porque muitas vezes nós estamos sendo consumidos por aquilo que o mundo nos apresenta, né? A rede E social é isso. além de não conseguir aproveitar, não conseguir enxergar a oportunidade, acaba não aproveitando ela, porque tá na palma da nossa mão, a gente sabe, teoricamente sabe o que fazer, mas não consegue fazer. Sim. Não consegue porque não consegue ter a consistência necessária para fazer, não está alinhado consigo mesmo, não consegue planejar um ano para frente do que fazer. Então, Total. não adianta nada, né? A gente enxergar a oportunidade e não conseguir agarrar ela, não Executar, deixar não tudo, parece executar. que fica tudo escorrendo, né? Pelas Uhum. nossas mãos, assim, a gente não consegue agarrar. O que tu Eu pensa acho em que relação a isso? eu acho que tem muita gente também que, na verdade, não consegue nem ter a ideia direito, né? É, Porque muitas vezes está buscando no campo assim do o que vai me dar dinheiro. E esse é um contexto muito cultural, se a gente parar para pensar. Eu não sei se tu teve isso na tua jornada, mas eu tive um pouco assim na minha família e tal, né? Aquela tendência de o que a minha família quer que eu faça, porque assim eu vou ter mais dinheiro, vou ter mais sucesso. Eu conheço muitas pessoas, já atendi muitos atletas, muitos profissionais, empresários, que contam, né, que às vezes fizeram uma faculdade, se formaram para dar o diploma para o pai ou para a mãe, porque era aquilo que os pais queriam, né? Vai lá, faça odontologia que tu vai ganhar muito dinheiro, vai lá, faça direito que tu vai ganhar dinheiro. Só que talvez não era o que a pessoa queria. Então ela não teve uma ideia de negócio, ela não encontrou uma oportunidade, ela só seguiu um caminho que parecia estar traçado para ela. E aí depois disso ela viu que não era o que ela queria fazer e ela busca outra coisa, que aí ela começa então a ter ideias. Mas as ideias elas partem do quê, né? Podem partir, na minha visão, dessa questão de buscar algo que vai te dar dinheiro. Só que a gente sabe dentro do empreendedorismo que existem dois modelos de empreender, né? É empreender por uma ideia, que talvez é para ganhar dinheiro, ou é empreender por uma necessidade.
E o que é empreender por uma necessidade? Normalmente vem de alguma dor que tu já sentiu ou que tu encontrou no mercado. Não tem aquele ditado, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Porque tem as pessoas chorando e tem as pessoas que encontram o que a dor da situação de ter muita gente chorando e vão lá vender os lenços, né? Então o que acontece? Na minha visão, o maior erro quando a gente vai pensar em oportunidades é achar que oportunidade vem de ideia, quando na verdade a oportunidade vem de dor, da dor que talvez nasceu em nós ou a gente encontrou ela em algum mercado, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre o que a gente já fez até aqui, está fazendo, porque o que a gente faz, né, a maneira como a gente empreende, os negócios que hoje a gente tem em conjunto, inclusive, né, como sócios, eles nasceram dessa dor. Não nasceram de uma ideia genial, de algo que a gente encontrou no meio do caminho, mas numa dor que eu senti, numa dor que tu já sentiu, numa dor que a gente viu no mercado latente, né? E aí, outra coisa que eu vejo assim, cara, que muita gente se perde em buscar oportunidade, né? E talvez focar só lá no resultado, no dinheiro, é em não olhar para aquilo que gosta, né? A quantidade de gente frustrada, mas que assim ganha dinheiro, mas é frustrada na vida, é muito grande. Só que as pessoas não falam sobre isso. Ninguém mostra esses bastidores, né? De, pô, ter um salário bom, ganhar um bom dinheiro, mas no final das contas, cara, só quer o final de semana para não estar na empresa, para não estar produzindo, né? Não consegue ter tempo para a família, nada disso. Não sei se tu enxerga essa realidade também. A gente tem que estar muito ciente de que o Instagram e redes sociais, elas mostram só a parte boa, né? É, eu falo que É, é um canto do palco, né? Não é nem o palco todo, é um não canto é do nem o palco. palco, é o canto, partezinha boa lá da É, vida, que ela tá lá. Agora o resto que a pessoa passa, e com certeza isso é algo que a gente sempre fala muito aqui também, né, na nossa empresa, na nossa mentoria, a respeito de buscar esse equilíbrio é a palavra forte, né, porque não existe um equilíbrio, sempre está pendendo para um lado, para o outro, mas o que eu vejo muito é as pessoas realmente empreendendo e fazendo coisas pelos motivos que não estão alinhados, muito bem alinhados com o propósito, com o teu propósito, propósito também, né, a palavra bem manjada hoje em dia, mas é isso de ir levando o trabalho e ir fazendo as coisas conforme dá, tô crescendo, tô fazendo, e aí a vida, né, como um todo, o resto da vida, a família, todo o resto fica uma bagunça. Começa a ficar tudo bagunçado, mas o trabalho está crescendo, eu estou faturando mais, a empresa está crescendo, mas eu estou ficando sem tempo para todo o resto. e isso se torna uma compensação, tá? Não sei Uhum. se tu já percebeu, se alguém que tá ouvindo aqui talvez já viveu isso ou tá passando por isso no momento, é algo bastante oculto, na verdade, para a gente perceber, né? Porque quando a gente tá fazendo dinheiro, né, mas assim, não tá satisfeito, não tá feliz, ou tá com algum problema na família, ou não tem tempo para estar com a família, com os filhos, por exemplo, não consegue nem buscar um filho na escola, levar, nada disso, mas tá ganhando dinheiro, a nossa mente tem uma tendência a começar a compensar aquilo ali com ideias do tipo, por exemplo, bom, mas pelo menos eu estou pagando a escola do meu filho. Eu estou Uhum. pagando uma escola particular. Né? Ah, eu não estou presente no aniversário, mas eu enviei um presente que custa não sei quanto. Então, assim, eu mereço fazer assim porque eu estou trabalhando pra caramba e estou gerando muito dinheiro. Talvez eu estou ganhando mais dinheiro do que toda a minha família. Então, cara, eu não posso estar lá com eles agora. Eles podem estar lá porque eles não estão nesse nível que eu tô. Só que aí a pessoa não se dá conta do buraco que ela entrou e que, cara, não tem saída se ela não olhar mais uma vez, volta para aquilo, para dentro Volta, dela. Para volta. ver até que ponto isso vale a pena. E isso não tem nada a ver sobre ganhar mais ou menos dinheiro. Que às Uhum. vezes a pessoa só tá lá naquilo que a gente falou anteriormente, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando e achando que a única forma de crescer, de escalar, de ganhar mais dinheiro é só com mais trabalho, né? Quando na verdade ela poderia trabalhar de uma forma mais inteligente, né? Gerir melhor o tempo dela, gerir melhor as emoções dela, ter pessoas para ajudar no processo, não abraçar tudo sozinha, né? Então a gente acaba entrando nesse ponto de compensar quando a gente falta em alguns lados, né? Por isso que eu falo muito, a gente comenta, traz muito para as mentorias, né? E é um dos conceitos que a gente tem trabalhando com empresários e com atletas também,
que nenhum sucesso, né, no negócio, nenhum sucesso no esporte compensa fracassos na família, compensa fracassos na saúde e assim por diante. Então, um CNPJ forte, ele não constrói um CPF forte, mas um CPF forte é o que vai construir um CNPJ forte a longo prazo, não só a curto prazo, né? Porque a curto prazo, se a gente focar e trabalhar muito, trabalhar 16, 18 horas por dia por algum tempo, cara, a gente vai estar muito acima da média. Porque as pessoas trabalham Uhum. 6 horas e acham que estão trabalhando muito, né? Então, Sim, assim, se tu sim. trabalhar 10 horas a mais, cara, puta, tu ultrapassou muitos limites, né? Então tu vai gerar resultado. Só que o ponto é, qual é a vida que eu quero levar? E aí cai nisso de oportunidade que a gente falou, né? Que É, será que tu tá buscando oportunidade naquilo que só te dá dinheiro, mas que pode tirar a tua vida? Ou tu tá buscando oportunidade em algo que vai te dar dinheiro, mas vai te compensar muito mais na vida, vai te dar liberdade, sabe? Vai te fazer ter um propósito, como tu falou, mas um senso de missão, né? De eu tô acordando não é só para fazer o dinheiro que eu preciso. Eu tô acordando porque eu vou fazer algo que eu gosto, que faz bem para o mundo, para as pessoas e ainda por cima me dá dinheiro. mas bem, falando nesse assunto, né, até estava pensando aqui, tu já atendeu diversos, né, atletas e também empreendedores aí, pessoas que vivem isso. Tu tem algum exemplo para trazer, assim, de alguém que talvez estava passando por isso, não estava percebendo, claro, sem falar nomes, né, só para trazer algum exemplo para exemplificar, né, porque às vezes a pessoa tem alguém passando por isso também e não consegue perceber. Uhum. Teria algum exemplo, talvez um negativo e um Tem diversos positivo? exemplos, né? É, Ainda bem que graças ao processo, né, a entrega de cada cliente também são exemplos que a gente tem em case de sucesso, né, de pessoas que mudaram, mas porque buscaram isso. Ninguém muda sem a vontade de mudar, sem o comprometimento de mudar. Mas eu tenho um cliente que, inclusive, recentemente, né, teve uma grande mudança, assim, e era uma pessoa que acreditava muito nessa visão aqui. Ele começou a ganhar muito dinheiro, né, fazer muito dinheiro, colocar muito dinheiro para dentro de casa, e num determinado momento ele se viu junto com a esposa, numa situação ali, era uma segunda-feira, se eu não me engano, e na segunda-feira à tarde, e foi junto numa loja, né, num comércio assim, para ver algumas coisas para casa nova deles, tá? Então imagina, pô, tá se mudando, sinal que tá progredindo, tá prosperando na vida, tá fazendo dinheiro, né? Comprou uma casa nova e tal. E aí foi lá para ver algumas coisas para casa, junto com a esposa, e ele entrou meio que num surto assim, né? De, cara, eu não posso estar aqui agora. Sabe, o meu tempo vale muito mais do que eu estar aqui escolhendo coisas para minha casa. Isso aqui quem tem que fazer é minha esposa, não sou eu. Eu tenho que estar lá trabalhando para colocar dinheiro em casa. Né? E aí ele trouxe isso para mim numa sessão. Eu ouvi muito bem, né? Só que eu já estava percebendo o que estava acontecendo ali. Era uma oportunidade para cair algumas fichas de algo que poderia fazer ele avançar ainda mais, não só no negócio, mas principalmente na vida. Porque o que adianta, né? Eu colocar um monte de dinheiro em casa e cada vez faltar mais em casa. E quando ele se deu conta disso, Diogo, parece incrível, né? Mas as coisas são assim, elas acontecem dessa forma. Levou, claro, algumas semanas ali para ele se dar conta, insistindo naquela posição que ele estava, mas ele percebeu que, na verdade, o que ele fez ali, a atitude que ele teve, só afastou ele mais ainda da esposa, da família. Porque às vezes o que teu parceiro, tua parceira quer, cara, não é que tu tome as decisões, mas é que tu participe daquilo que é importante para a família. E às vezes isso não é mais importante do que colocar 10, 20, 30, 50 mil reais a mais para dentro de casa no mês. Às vezes aquela decisão ali é mais importante do que o dinheiro. E aí ele percebeu isso. E aí o que aconteceu depois, né, durante o processo, é que hoje ele está fazendo muito mais dinheiro, trabalhando de uma forma completamente diferente, que inclusive ele julgava que não funcionava. Era uma pessoa que, por exemplo, não aceitava trabalhar de casa, que achava que a única maneira de trabalhar e progredir financeiramente era estando dentro da empresa. E hoje ele trabalha grande parte do tempo fora da empresa. Inclusive, um relato que ele me deu há poucos dias atrás foi que ele começou a perceber que quando ele está fora da empresa, o time dele está vendendo mais, está progredindo mais, está atuando bem melhor com os clientes. Mas por quê? Porque durante esse processo de alguns 4, 5 meses, ele melhorou muito. Ele fez o quê? Olhou para dentro dele. E aí pegou aquela situação que acontecia
de forma constante, né? Muitas vezes em alguns cenários, e percebeu que, cara, ele precisava mudar, porque não adianta, né? Inclusive ele teve um episódio que complementa isso, né? Que ele chegou em casa mais cedo um dia e a esposa olhou para ele com a filha no colo, bebê no colo, e começou a cantar junto com a filha, né? Papai chegou mais cedo, papai chegou mais cedo. E aí ele olhou para aquilo e ele disse, cara, chegaram a arrepiar, né? Porque ele falou, cara, eu chorei naquela hora. Porque ali caiu todas as fichas do que a gente vinha trabalhando, do que eu vinha trazendo para ele, É, uma visão diferente. E hoje ele está gerando muito mais faturamento. É uma pessoa que no ano passado só aumentou 300% o faturamento da empresa. Já é, sabe quem é até, né? é. Mas é justamente isso. Então a gente sempre tem as oportunidades na frente, só que às vezes a gente enxerga como dificuldade ou algo que é um limite, porque não está olhando para a verdade, para dentro de nós. Está olhando só para o resultado. Uhum, Né? Então, focar só no resultado, na minha visão, nunca é um caminho de oportunidade. É necessário muitas vezes para a gente trabalhar mais, para a gente se uhum. esforçar mais. Mas se isso vira um padrão, aí a gente vai destruir grande parte daquilo que foi necessário para chegar até o resultado. É. E tu considera que a gente está falando aqui, né, sobre esse trabalho de forma diferente, né? Aqui, o pessoal tem que entender que a gente está falando de uma forma que não é padrão do mercado. A gente está falando também para pessoas aqui que fogem desse padrão, que buscam uma excelência, algo realmente diferenciado para a E vida, não quer viver uma vida medíocre, né? Na que já verdade. estão subindo, né, de nível e geral, assim, de condições até de poder fazer muitas coisas diferentes. E o trabalho em 2026, tu considera que isso de poder, porque eu vejo muitos assim, muito médico, muito, enfim, nutricionista, profissional liberal, presos, né, muitas vezes presos a uma rotina, né, daquela rotina da agenda lotada, sem Total. tempo para nada. E a gente vê muitos assim, talvez a maioria assim, mas muitos outros profissionais conseguindo mudar essa realidade, né? Conseguindo encaixar, fazer com que o trabalho realmente, eu sempre penso, né? Pô, se tu pode fazer a tua agenda, por que que tu faz uma agenda tão ruim assim, Uhum. tão destrutiva em muitos casos? Porque eu vejo muita gente fazer, né? E tendo a possibilidade de não, pessoas próximas até, tendo a possibilidade de não marcar tal horário para trabalhar e tal, mas entra num, porque todo mundo está trabalhando tais horários, eu preciso também estar lá e é assim e deu, não quero saber, Uhum. né? E como que tu enxerga essa oportunidade, né? Falando daqui, a gente já trabalha dessa forma há muitos anos, né? Sim, Mas muitas pessoas estão presas nisso, total. nisso É, e nesse eu negócio da acho que todo agenda. mundo Essa é uma passa. oportunidade para esse ano? Sim, eu acho que todo mundo passa por esse ponto, né? Quem progride, assim, em algum momento, talvez o desejo é ter uma agenda lotada. E eu passei por isso, né? Eu aprendi na dor o que que é isso, né? Por isso que hoje a gente consegue compartilhar com as pessoas também uma maneira diferente de enxergar. Há 6 anos atrás, exatamente 6 anos atrás, eu tive um burnout, né? E na época ali eu não sabia o que era quando estava acontecendo, eu não conseguia nem olhar para uma tela naqueles dias. Eu tive todos os sintomas que na época estava tendo muitos casos de dengue, né? Eu morava em Balneário Camboriú e estava tendo muitos casos de dengue. Eu achei que tinha sido picado pela dengue, né? Só que aí fiz todos os exames, fiz tudo e não era dengue, deu negativo para dengue. E eu vinha num estágio assim de trabalhar, começar a acordar antes das 5 da manhã para fazer o meu ritual matinal, meu exercício, até às 7 eu já estava pronto, tomava um café rápido e começava a atender, 8 horas da manhã. E ia até meia-noite, 1 hora da manhã atendendo clientes, o dia inteiro. Né? Isso dentro do apartamento que eu morava. Então se tornou 100% trabalho, ou seja, eu estava vivi anos ali com a agenda cheia. Só que era o que eu queria. Eu queria ter agenda cheia, Diogo. E quando a gente quer isso, na verdade, a gente atinge assim, cara, é um sonho, né? Um sonho, pô, ter agenda cheia, cara, quanto cliente chegando, eu tô podendo trabalhar. Só que aí a vida se torna um trabalho. E se a gente não colocar um limite, né, a gente acaba vivendo para trabalhar. Não trabalhando para poder viver uma vida melhor, para ter liberdade. E eu só fui me dar conta disso, né? Mesmo trabalhando com atletas, trabalhando a mente e tal, mas, cara, quanto mais eu trabalhava, mais resultado eu gerava nos meus clientes, mais conquistas, né? Vitórias em competições, na vida, transformações, mais dinheiro entrando na minha conta. E aí eu só fui me dar conta do que aquilo ali estava tirando de mim
quando eu perdi a saúde, quando eu tive um burnout. E ali eu fiquei uma semana sem poder atender. Na época, eu me lembro muito bem, né? Que eu tava já há um ano quase morando nesse apartamento lá em Balneário Camboriú e eu nunca tinha sentado no sofá. Nunca tinha sentado no sofá assim para ficar um tempo. Talvez sentei um pouco para É ficar que nem um o minuto, Steve dois. Jobs, assim, não tinha móveis na casa. O sofá, eu lembro que só minha cachorra Eu ficava no trabalhava. sofá o dia inteiro. É. Né? E ali nessa semana, cara, eu tive que ficar a semana inteira deitado no sofá, de olhos fechados, porque eu não conseguia enxergar de tanta dor que eu tinha de cabeça, nos olhos, meu corpo cheio de alergia da cabeça aos pés, né? Então nada passava ali, tomei muita medicação, ia tomar soro a cada 1, 2 dias no hospital e não passava, cara. E aí eu entendi o que E estava aposto que acontecendo comigo. a cabeça tava também explodindo porque tu não tava produzindo. Não, exatamente isso. Na verdade, os 2, 3 primeiros dias eu não aceitava. E eu só piorei ali. Né? Esses 2, 3 primeiros dias eu Uhum. não aceitava o que estava acontecendo, cheio de clientes para atender. E aí atendi no primeiro dia, mas estava morto, assim, acabado. E aí no segundo dia eu tive que começar a desmarcar atendimentos. E falar, ó, eu não vou conseguir atender hoje e tal, possivelmente eu tô com dengue aqui. E aí fui. Mas demorou até o terceiro dia para eu aceitar que, cara, eu estava numa condição que eu não podia mais olhar para a agenda. Eu não podia mais olhar para a tela, eu não podia criar conteúdo. Nada disso. E foi ali que eu comecei a melhorar aos poucos, mas levou 6, 7 dias para eu melhorar, né, dessa crise que eu tive. Só que dali em diante, isso foi um marco, né, na minha jornada, assim, como empreendedor e tal, porque dali em diante eu tomei uma decisão. Eu olhei para minha vida e eu falei assim, beleza, eu alcancei a agenda cheia que eu tanto queria, eu tô ajudando muita gente, mas se eu não ajudar a mim mesmo, daqui a pouco eu não ajudo mais ninguém. E talvez eu vou partir para outra, melhor do que essa, ou pior, né? Não sei, na situação que eu tava. E aí eu Uhum. falei, cara, agora eu preciso começar a cuidar de mim se eu quiser ajudar mais ainda as pessoas. Então o que que eu fiz a partir dali? Eu comecei a aumentar meu preço, né? Porque eu já estava com a demanda reprimida ali, gente esperando, fila de espera e tal. Aumentei meu preço, diminuí o número de atendimentos no dia, né? Comecei a atender menos pessoas, mas com muito mais exclusividade. Então comecei a trabalhar de uma forma personalizada. E aí isso me permitiu depois me mudar para outro lugar, outra praia, que era o meu sonho lá na Praia do Rosa e tal, né? Viver uma vida com muito mais liberdade. Mas, cara, eu olho para trás e eu vejo assim como eu fiquei quase 4 anos nessa pegada ali, né? De trabalhar 16, quase 18 horas por dia e assim, sem parar. Eu era uma Uhum. máquina, né? Nessa época eu estava solteiro e, cara, eu não tinha nem relação com mulher, nada, porque eu falava para mim, não, tu vai fazer só isso aqui, é só trabalho, acabou, nada mais. Né? E Foco total. foi muito bom, porque foi hiperfoco. Mas se não tivesse a saúde colocado um limite em mim, talvez eu não teria colocado um limite, né? Uhum. E aí a gente pode destruir muita coisa. Eu penso que, pô, se eu tivesse esposa na época, filhos igual hoje, né? Eu teria acabado com todo mundo. E o problema é que isso acaba moldando. Se tu fica assim a vida inteira, passa. Porque eu vejo pessoas com 60 anos vivendo a vida inteira assim, chega um momento que a tua personalidade mudou completamente também. Tu se Passa a tornou não ter trabalho. algumas emoções, Total. né? Tu se Tu tornou vai, trabalho, né? Isso é muito comum, né, é, Diogo? Eu eu, faço às vezes uma pergunta para os nossos mentorados, inclusive tu já esteve junto numa mentoria que eu fiz a pergunta, né? Quem tu é? E aí o ouvinte que está aqui agora, né? Quem tu é? Tenta responder essa pergunta agora. Quem tu é? Ou seja, se pergunta, quem sou eu? E aí escreva agora enquanto eu estou te perguntando quem tu é ou pensa nisso. Agora vai me dizer, tu não pensou agora em falar que tu é, por exemplo, advogado, tu é médico, tu é personal trainer, tu é nutricionista, tu é psicólogo, tu é administrador de empresa. Tu não pensou em falar isso agora? Que a Uhum. primeira coisa normalmente que vem quando a gente está imersos nessa identidade do trabalho é trocar a nossa identidade pessoal, né, pela identidade da nossa profissão. Então é muito comum a gente entrar nesse ponto de, cara, eu sou advogado. Não, mas espera aí, tu é uma pessoa antes de ser advogado. Advogado é o teu trabalho. Mas tu não é advogado, tu tá sendo, né? E aí quando a gente troca o trabalho por quem a gente é muito fácil entrar nessa espiral ali, É uma que na espiral. verdade a gente vai ficar trabalhando muito, muito, muito
e já não vai mais ser quem a gente é, vai deixar de olhar para os nossos interesses, para as nossas paixões, a gente deixa de fazer o que a gente gosta de verdade, a E gente deixa deixa de praticar um também, esporte, é, e, e, e quem sofre com isso? a Além da família. pessoa, às vezes a pessoa não nota que ela tá sofrendo, né? Mas quem que sofre? Família, né? Normalmente quem sofre é quem está do lado, não é a pessoa. É, Porque a pessoa, mais uma vez, volta para aquilo que a gente falou. A oportunidade que ela enxerga é de que ela está ganhando muito dinheiro. Ela está colocando mais dinheiro em casa, ela está crescendo, ela está sendo reconhecida, né? Que quanto mais é. sucesso tu tem, mais clientes tu tem, mais reconhecimento é. E isso é um motivador. Só que a partir do momento que ela deixa de ser ela mesma e olhar para as coisas que ela gosta, deixa de fazer o que gosta, ela simplesmente trocou quem ela é pela profissão que ela adquiriu, né? E aí é um caminho quase sem volta se a pessoa não se permitir olhar para dentro dela ou não tiver uma situação muito dura da família, de, cara, chegar a esposa ou o marido e chegar e falar assim, olha, eu quero o divórcio, Assim não porque dá desse mais. jeito eu não quero mais. Só que às Aí vezes se já tá, espera demais, não tem mais nem volta, né? não tem volta. Aí é tarde Então, demais. talvez Total. o divórcio não vai voltar e tal, não, é difícil reverter Sim, aquilo, porque já exa- acumulou muito, né? sim. Porque tá muito tempo nisso, né? É, Então e é incrível poder observar tudo isso e ver, infelizmente, muitas pessoas entrando nisso, né? sim. E com tantas oportunidades que a gente tem passando na nossa frente a todo momento, todos os dias. Então, é complicado. É uma coisa que ajuda, né, Diogo? Não sei se tu concorda com essa visão, falando agora sim, 100% nessa questão de oportunidades e não entrar nesse vale que a gente está Uhum, comentando aqui, é que, como a gente comentou também, que a oportunidade que a gente busca, ou seja, o caminho que a gente busca para ganhar vida, ganhar dinheiro, seja um caminho que faz sentido para o que a gente quer deixar aqui, né? Não é só para o que a gente quer ganhar, é para o que a gente quer deixar. Então, por exemplo, eu tenho nitidamente, né, claramente uma missão aqui, eu sei a missão que tu tem também. Então a gente escolhe trabalhar numa área que nos motiva. Nos motiva o quê? A sermos pessoas melhores, pais melhores, maridos melhores, porque a gente sabe que se a gente errar nessas partes aqui, a gente não vai entregar o melhor para os nossos clientes, né? uhum. Porque a gente tem um compromisso ali, um senso de missão ativado. Qual que é o senso de missão, por exemplo, de soldados que vão para a guerra? Eles vão por eles ou eles vão por quem fica no país deles, na nação deles, na casa deles? Por quem que o soldado vai para a guerra? Pois é, normalmente é pelos que ficam. Pelas pessoas que ficam, pela nação. Então eles vão lá lutar pela bandeira. O que que é a bandeira? São as pessoas que ficaram em Uhum, casa. E eles uhum, querem voltar para casa. Eles uhum. querem ver a família. A família quer ver eles de novo. E é esse senso de missão que faz com que eles estejam lá hiper focados, muito mais presentes no que eles vão fazer e com o objetivo de voltar para casa. Senão, não tem por que lutar. Se fosse só por eles, talvez eles nem iriam, eles escolheriam, não, não, eu tô fora. Vai vocês Uhum. ali que eu vou cuidar aqui da minha vida, não vou correr nenhum risco, né? Então, a gente enxergar oportunidades, na minha visão, é muito sobre encontrar, em primeiro lugar, um caminho que seja digno de crescimento para a nossa vida e de deixar esse mundo um lugar melhor, de deixar a nossa família melhor também, não só quando tiver resultado, mas no processo, no meio do caminho, de saber que tu está se tornando alguém melhor. Então, hoje, com a rede social, com tanta informação que a gente tem, ocorre esse processo de comparação, né? Que a gente comentou lá no início que muitas vezes faz a pessoa que está se esforçando muito não ver nenhum progresso e ficar naquela espiral por muito tempo. E aí o que que acontece? A gente precisa sair, em primeiro lugar, se tu está buscando oportunidade para 2026, para empreender, para começar algo novo, em primeiro lugar, defina um nicho, né? Um nicho que tu gosta, não um nicho que te dá dinheiro. É como eu dou exemplo sempre. Se tu chegar para mim agora aqui e tu falar assim, ó, Nicolas, tem uma padaria na esquina do meu bairro, tá? Da minha casa. Tem uma padaria à venda. Essa padaria, cara, ela fatura 1 milhão por mês, tá? Ela tá à venda por X valor, que é um valor muito atrativo, muito bom para a gente comprar essa padaria e ter um faturamento bacana ali, tem um lucro bom. Ela tem lucro, ela tem clientes fiéis, ela tem uma carteira gigante de clientes, tem uma operação rodando 100%, mas a pessoa que está ali, ela já está velha e ela quer sair da operação.
tá? Se tu chegar para mim hoje com essa oportunidade, e mesmo que seja assim um valor que eu estou disposto a investir, eu vou te dizer, tô fora. Por quê? A única coisa que uma padaria vai me dar é dinheiro. E se em algum momento a padaria não me der dinheiro, tá? Porque entrou numa crise, o padeiro lá, o melhor que tem, saiu e aí mudou a qualidade do pão, ninguém mais compra, eu vou ser o primeiro a querer pular fora. Porque o único motivo que eu iria entrar na padaria de sócio contigo seria ganhar dinheiro. Então, se o meu negócio não é pão, eu tô fora. Mesmo que isso me dê muito dinheiro, tá? Porque eu não vejo isso a longo prazo para minha vida. Eu não me vejo nesse mercado, nesse cenário. Então, em primeiro lugar, para de olhar para o que as pessoas estão fazendo. Fulano ganha muito dinheiro com dropshipping. Tu sabe se é verdade isso? Tu sabe se esse dinheiro que ele ganha é real? Tu sabe se a Porsche que ele anda é dele ou é alugada? Tu sabe se a casa que ele mostra é dele ou é de alguém que ele vai lá fazer fotos e vídeos? Cara, cuidado com o que as pessoas te vendem na internet. Tu tá achando que as oportunidades estão naquilo que as pessoas mostram que tem muito dinheiro, quando na verdade talvez a maior oportunidade da tua vida tá naquilo que tu gosta de fazer, que tem relação com o que tu é apaixonado e ao mesmo tempo que tu sentiu dor nisso. Sabe? Que tu passou por alguma situação naquilo ali que te fez enxergar que, cara, as pessoas precisam enxergar isso aqui que eu passei, precisam ver isso de outra maneira. Concorda com essa visão, Diogo? Total. Eu estava até aqui refletindo, né? Hoje a gente tem as redes sociais para fazer essa comparação que não é boa, né? E ficar olhando para essas oportunidades que na verdade não são oportunidades, né? Porque quando o mercado já está também mostrando tanto assim, pô, isso aqui dá certo, isso aqui é porque talvez já tá decaindo aquele mercado. Né? Tem muito disso também. Então a gente precisa ficar ligado nisso. E lá antigamente, quando não tinha rede social e tal, o que definia muito era a rede social real, né? Da realidade mesmo, não digital. E a mídia comandava muito e tal, a mídia em massa, né? Redes de TV e tudo. Mas o que definia muitas vezes também que as pessoas definirem, para elas definirem o que elas iam fazer da vida, era o que estava dando mais certo, assim. Então teve ondas, né, de pessoas se formando. Teve a época da engenharia civil. Engenharia civil era quem era matricula aí, faz engenharia que vai dar certo. Eu fiz engenharia também, não civil. Mas era por que eu fiz engenharia de produção? É porque, cara, não, naquela época eu era muito novo, eu pensava, não era o que eu gostava, não era porque engenheiro era uma profissão, o cara é engenheiro, era bem remunerado, tinha reconhecimento, né, ser engenheiro. Só que isso também passou, né, e outra, ser engenheiro naquela época, talvez tu saía da faculdade com um emprego garantido, que também era algo que eu não queria. Olha só. Eu não queria emprego Mesmo garantido. assim tu fez. Mesmo assim eu fiz. Depois eu fiz administração também. Olha aí. E só que não era algo que eu realmente queria. Eu sempre quis empreender. E depois eu até tive dois empregos assim, CLT, digamos assim, mas nunca gostei daquilo. Um foi até na área de engenharia, aquilo para mim não funcionava. Mas se eu tivesse seguido naquele caminho, eu tenho certeza que naquela época, né, hoje em dia já está diferente, mas eu teria conseguido crescer dentro de uma empresa, com um cargo bom, eu iria ganhar dinheiro, só que não ia ser o que eu ia gostar de fazer. Então, naquele momento eu decidi, ainda bem que eu decidi empreender, foi muito mais difícil. Sim, tu Foi escolheu mais o caminho complexo. sem nenhuma garantia, né? Não que ser funcionário CLT tenha garantia. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Ser CLT te dá garantia. Cara, a garantia é só de tu ter a carteira assinada hoje, porque amanhã, se eles quiserem te demitir, tu tá fora. Ou se a empresa quebrar, ninguém vai arcar com o teu salário, né? Tu tá fora do jogo também. Agora, eu queria te fazer justamente essa pergunta, Diogo, do momento que tu decidiu empreender. Porque eu e o Diogo, a gente já se conhece há muitos anos, né? Muito antes da gente se tornar sócios, inclusive, nos negócios que a gente tem hoje em conjunto. E eu lembro quando o Diogo começou a empreender, eu era bem novo ali também.
E eu lembro que foi, cara, um negócio assim que o mundo, o município, na época, não estava preparado para aquilo ali. Né? O Diogo vai falar qual que é a área que ele começou a empreender, mas eu lembro que naquela época as pessoas falavam, né? Cara, pô, o que que é aquela loja? Aquela loja vende droga, vende bomba, né? Eu lembro que as pessoas falavam isso. Eu, como era atleta, eu já sabia o que que era, eu já estava por dentro daquilo ali, daqueles produtos, né? Então eu sabia que era algo para performance, para qualidade de vida e tal, mas era algo muito novo. Então a pergunta que eu quero te fazer não é só como a tua decisão de empreender, mas como tu viu uma oportunidade, Diogo, de empreender em uma área que praticamente ninguém enxergava naquela época? Qual foi a área e por que que tu decidiu empreender naquilo ali? Pois é, a área, na verdade, eram duas coisas muito novas para a época, que eu decidi investir e trabalhar todo dia com aquilo. O que que era, né? Na verdade, era e-commerce, então venda online, lá em 2006, isso não, né, ainda mais numa cidade pequena, né? Sim, Ninguém falava, ninguém sabia o que que era isso. Até hoje, muitas pessoas não entendem muito bem, então imagina há 15 anos, 20 anos atrás já, né? sim. Imagina naquela época, as pessoas não entendiam o que é vender online, o que é ter um e-commerce, vender pela A internet internet. era discada na época, né? É, não, já tinha Já internet tinha essa ADSL, né, que chamavam, que era ADSL, pelo exato. cabo do telefone, não Sim, existia fibra ótica. verdade. Pelo menos aqui, né, talvez já existia em outro lugar, mas a gente estava numa cidade pequena que não tinha. E então, vender online e vender o quê? Suplementos alimentares. Bomba. Suplementos alimentares até hoje têm um certo preconceito, Sim, apesar de ter crescido muito, se desenvolvido muito, o mercado tá muito maior, né. muito Mas naquela aquecido. época era bomba, não, Sim. então foi uma decisão que, pois é, tu me perguntou por quê, né, como que eu vi uma oportunidade. Na verdade eu olhava muito para fora também, eu sempre gostei de olhar para os Estados Unidos, para o mercado americano, por ter um certo fascínio por negócios também, e estudar, né, empresas lá de fora. E eu via que lá já existia esse mercado muito grande. Então esse é um dos caminhos, né, quando a gente busca por oportunidades, buscando fora de si, né, Uhum. é buscar coisas que já estão se desenvolvendo lá fora, e quando a gente fala de se desenvolver lá fora é mercado americano, né, Total. principalmente, Ele tá porque não sempre uns adianta. 10 anos na frente do Brasil, pelo menos, né? Não dá para comparar. Lá as coisas andam muito mais rápido e aceleradas. Mas também não quer dizer que tudo Não é que mais fácil, né? funciona Só não tá. mas não quer dizer também que tudo que funciona lá, que está funcionando lá hoje, vai funcionar aqui. Exato. Porque tem que adaptar muita coisa, né? Até Outra cultura. eu até errei o timing, né, eu entrei muito cedo, digamos assim. Olha só. É, Muito cedo. eu acho que fui muito cedo até. Porque depois tive muitas coisas nesse meio do caminho, mas era muito cedo. Sim. Eu Mas tu entrou enxergava. cedo e tu persistiu. Tu pegou as ondas de crescimento e aí, Peguei, inclusive, mas que não te pe levou a digamos que eu não vender o peguei a negócio. principal. Eu acho que a Qual foi a principal principal? onda de crescimento, eu já tinha vendido a minha empresa, Tá. que foi depois de eu vendi em 2018, o mercado de suplementos tinha crescido muito já. Sim. E eu acreditava que, cara, já cresceu muito. Uhum. Só que depois disso, eu acho que ele triplicou, quadruplicou. Sim. Mas eu também vendi não por outros motivos, enfim, saí, mas não saí totalmente, ainda tenho uma marca, enfim. Sim. Mas quando eu comecei foi isso. E foi difícil mesmo, porque realmente era um canal de vendas muito diferente do normal, que era o canal online, que eu gostava muito de tecnologia, enfim, e vendendo suplementos alimentares. É claro que teve uma conexão para esse início, que a minha irmã, ela é nutricionista, e ela montou uma pequena loja de suplementos, mas não era para esporte, era voltado à dieta enteral, para pacientes que têm Uhum. algum problema, né, que precisam suplementar, e até Sim. pacientes que estão no hospital, enfim, tem que passar sonda. Então ela montou esse negócio. Tá. E eu entrei nesse negócio, mas eu já vi o ramo esportivo como Por que que tu viu o ramo potencial esportivo, crescimento. né, Diogo? Talvez muita gente não sabe da tua história antes do empreendedorismo e tudo mais.
mas tu sempre foi um apaixonado por esportes, né? Assim como Ah, eu, sim, foi atleta, competiu em modalidades, né? sim. Então, da onde veio essa visão de colocar, empreender na suplementação, né? Focada em esporte e tal? Foi do teu repertório esportivo. Não foi uma Sim, coisa que te deu, assim, uma certeza de, cara, pô, é uma área que eu gosto. É uma área que eu vou estar envolvido com o nicho que eu gosto, que é esporte. É claro, atleta. claro. Eu sempre, com certeza, foi porque tinham outros muitos negócios e mercados em crescimento nos Estados Unidos Sim, na época que eu podia exato. ter vendido qualquer coisa. Mas o esporte, né, a suplementação esportiva eu podia ter também permanecido na suplementação, né, dietas Sim. para vender para hospitais, né, digamos assim. Só que eu não gostava daquilo, né? Aí que Pô, tá. vender para tem que ter alguém que goste que venda, né? Que bom, Isso. que tem, né? Tem que ter. Mas eu não gostava de lidar com paciente doente e tal. Aquilo não me animava tanto, né? Sim, Apesar de ser um trabalho digno. incrível. E só que eu praticava esportes, né? Então eu pratiquei natação, depois joguei tênis, sempre competindo, né? Depois, Uhum. nessa época que eu comecei a empresa, eu estava já começando a pedalar, mas antes eu andava bastante de moto, que nem tu foi piloto profissional de moto. Eu fui Uhum. piloto amador, né? Porque eu Sim. também ia para competições, mas coisa não era nível profissional, mas o esporte sempre teve aí. E eu via, né, que a suplementação e a musculação também, porque junto com o esporte eu sempre fui para academia. E aí na Uhum. academia que também o pessoal já começou a falar um pouco mais. Então, Legal. como a minha mãe até eu tinha sobrepeso quando eu era criança, minha mãe me incentivou muito a ir na academia. Que bom, né? E aí eu Demais. comecei a ir na academia e era um ambiente que tinha algumas pessoas lá falando sobre o Animal Pack, sobre isso, Olha só. aquilo. Nem se falava sobre esteroides naquela época, não Hum. se falava tanto, mas era o Animal Pack. Jack E aí eu 3D. ouvi aquilo e disse, pô, esses aí. Jack 3D, né? Uhum. É. E daí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, novo assim, não morei lá, claro, mas ir para lá e conseguir observar Eu também, pô, ia lá e via, pô, tem suplemento por tudo aqui. Isso com menos de 18 anos, né? Tem suplemento por tudo, é legal, é bacana, olha só o esporte aqui nos Estados Unidos é muito forte, e aí voltava para cá e, pô, por que aqui não é assim, né? E aí empreendi nesse meio, mas de forma talvez muito antes do que de pegar as grandes ondas, né, de mas na crescimento. verdade foi numa época muito boa, né? Porque É, tu tinha uma operação, Diogo, que era online ali e tu vendia multimarcas, né? E aí, sim, na minha visão, tu vendeu a empresa, né? Muito bem vendida ali numa época que não tinham as empresas ainda, as marcas próprias ainda não tinham criado os seus próprios e-commerces, né? Ou elas estavam estavam começando a criar. começando a virar concorrentes Aí que meus. tá, porque hoje É, quem tem um e-commerce multimarca de suplemento, cara, ele disputa com o fornecedor dele, né? E aí fica hoje difícil. ele está no Mercado Livre, né, ele virou É, um operador, um cara virou da um operador. logística, Então, ele a margem estoca o produto, diminuiu. ele tem uma operação, ele não tem uma empresa com marca, né, não tem Isso. margem nenhuma, Aí que tá, a margem é diminuiu complicado. muito, né? Hum? Então, acho que tu vendeu no momento certo, assim, conseguiu ser visionário para começar e Sim, para, né, vender o teu negócio no momento de alta. Porque se tu é, esperasse um momento de baixa, ou é que a gente nunca consegue também prever, né? Vai explodir, vai subir, vai baixar. Então eu é de tinha, acordo com o teu cenário, né? com certeza teria a opção de seguir com uma marca própria. Uhum. Mas a marca própria, lógico, precisa de muito investimento, porque daí tu vai sair, tu vai ter que concorrer com empresas que já Isso, são gigantes. E quantas que marcas tentam e é difícil dar certo. A sim. gente viu agora o caso da Growth aí que foi vendida, né? Já fazia um tempo que tinha sido vendida, Tava aqui. agora foi a público, né? Né? Mas é uma em quantos tentaram, né? Aí que tá. Então não é um mercado fácil. A É. gente vê Nem, às nem no vezes mercado. esses casos, né? E agora quem está olhando, tem muita gente, eu vi em 2006 isso. Uhum. Tem gente olhando agora e achando, pô, loja de suplementos Uhum. é, é o canal, vou ir para esse lado aí. Cara, já tá muito atrasado. E Tá agora é muito aquilo, atrasado. já está atrasado, porque já está vendo muito, então já está atrasado. Mas é É, legal, porque a lição que tu traz, né, na tua jornada aí é sobre o que a gente está falando. Não, isso. oportunidades não é sobre o ano, né? Não é sobre, como eu vou encontrar oportunidades agora em 2026.
oportunidade tu precisa buscar encontrar pensando na tua vida, né? Tu empreendeu por mais de uma década aí, né, Diogo, dentro do ramo de suplementação. Então tu viu o quê? Algo que tu gosta, que é esporte, e uma visão de negócio que iria escalar, que iria expandir, porque tu viu lá fora o quanto aquilo já estava funcionando. Então, criar oportunidades, encontrar oportunidades em 2026 é justamente isso. Olha primeiro para a tua vida, para aquilo que tu gosta. Talvez tu tenha algum processo difícil que tu tenha passado. Tu falou, né? Não sei se tu já correlacionou com isso, mas tu foi uma criança acima do peso, teve sobrepeso, e possivelmente exercício e suplementação te ajudou. Sim. Olha quantas pessoas hoje buscam emagrecimento, então, com exercício, com suplementação, com medicação, né? Que hoje está muito em alta também. Então, querendo ou não, tu foi prova viva do produto que tu comercializou e tudo mais, né? Da área que tu entrou. Então, a minha jornada é 100% essa também. Eu fui piloto de motocross dos 6 até os 17 anos de idade, passei por um grande trauma, que foi o término da minha carreira, com o próprio treinador que eu tive, e depois de 2 anos ali em depressão, eu encontrei o sentido do que eu havia passado. E eu decidi que eu não ia deixar nenhum atleta passar pelo que eu passei. Então foi ali que eu me tornei treinador mental, desenvolvi um método, aprofundei, né? E a gente começou a trabalhar com atletas, agora já fazem quase 10 anos, né, atuando nesse ramo. E no meio disso, eu tive outra visão, né, Diogo? Outra visão que foi, cara, a demanda aumentando muito. Lá no início eu não tinha referência nenhuma. Foi muito como tu, assim, né, quando eu comecei. Eu não tinha referência de treinador mental de atletas. Eu não sabia se eu ia ganhar dinheiro com isso, quanto dinheiro eu ia ganhar, mas eu tinha uma certeza, eu não ia desistir, porque aquilo ali era a minha missão. Era uma coisa que, inclusive, eu falei para mim assim, cara, se eu tivesse que fazer uma única coisa até o fim da minha vida sem ganhar dinheiro, o que eu faria? Seria ajudar atletas a não passarem pelo que eu passei e a se tornarem verdadeiros campeões no esporte e na vida. Atletas e pessoas que querem progredir, se tornar campeões de verdade. E aí foi o que eu comecei a fazer, né? E passei com pouco tempo ali a ganhar um dinheiro que eu nem imaginava que eu iria ganhar aquela quantidade de dinheiro, né? Porque eu não tinha em quem me espelhar, em saber quantas pessoas poderiam fazer com isso e tal. E eu era muito julgado, muito criticado no início, né? Por pouco tempo até começar a ter muitos resultados, a estar logo nos primeiros meses lá na Copa do Mundo de mountain bike junto com um dos principais atletas do mountain bike na Suíça, né? Então assim, tive uma ascensão grande porque eu coloquei toda a minha energia nisso, mas ao mesmo tempo era algo novo que as pessoas julgavam, criticavam, diziam, atleta não tem que treinar a mente, atleta tem que treinar o corpo e a técnica e é só isso, né? Não existe essa de ficar cuidando da cabeça, né? Então as pessoas levavam muito assim, vai cuidar da cabeça só quando der um problema, quando entrar em depressão, né, e tudo mais. E hoje a gente vê os dados aí, né, de quanto ansiedade, depressão tem crescido absurdamente, mas na verdade não é que cresceu, é que começou-se a diagnosticar isso, né? Sempre teve, mas as pessoas não se permitiam olhar. E aí, num determinado momento, uma demanda muito grande de atletas chegando para mim, principalmente no Instagram ali, e atletas que não tinham acesso ao poder aquisitivo de poder investir, né, num processo de preparação mental individual comigo. Isso lá atrás, né, uns 7, 8 anos atrás. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para resolver essa dor aqui. Como é que eu vou ajudar atletas que não têm condição de investir num processo individual comigo? E aí eu peguei, na época eu lancei um e-book gratuito, esse e-book ajudou muita gente, né? Fazia lives toda semana, só que eu percebia, cara, isso não é suficiente para os atletas, porque não é tão profundo quanto eu quero que seja, né? A fim de entrar na vida do atleta, ajudar ele realmente a se transformar para ser um verdadeiro campeão no esporte, na vida, não travar mais nas competições. E aí foi que eu tive uma ideia, né, num momento, só que uma ideia que nasceu do quê? Da dor. Como eu falei anteriormente, o maior erro é a gente achar que oportunidade nasce de ideia, quando na verdade a oportunidade nasce da dor. A dor que eu tinha ali é o quê? A história que eu passei, o que eu passei com o meu próprio treinador, não tive ninguém para me ajudar nessa época, foi o silêncio que tomou conta, né? Entrei numa depressão, depois fui buscar ajuda e tal para entender o que tinha acontecido. E naquele momento que eu já estava atuando como treinador mental, muitos atletas chegando sem condição de poder investir num processo de preparação mental comigo, eu entendi a dor do mercado, a dor de que as pessoas não têm a condição de pagar por isso, esse valor, esse preço. Então eu preciso encontrar uma solução que vai custar muito barato, que vai ser acessível para o atleta e que vai dar para ele condições dele ser muito melhor nas competições, se tornar um atleta mais confiante, mas também
de conquistar patrocínios, de melhorar a marca pessoal dele, para quê? Para ele ganhar dinheiro com o esporte. E essa ideia nasceu lá em 2018, né? Acho que foi 18 que eu tive a ideia com essa situação que estava acontecendo. E aí eu fui amadurecendo ela, até que em 2020 eu encontrei o Diogo, né? A gente tava já uns anos assim sem se ver, porque eu tava morando em Santa Catarina e tal. E aí naquele momento eu lembrei do Diogo, né? Eu falei assim, cara, o Diogo é uma pessoa que eu sei que vendeu o negócio dele e tal, tem relação direta com o esporte, gosta de esporte, vive isso na prática, e eu gosto do caráter dele, da índole dele. Essa é outra coisa, né? Que se a gente vai buscar sócios para criar oportunidade, em primeiro lugar, é assim, quem é a pessoa, né? Eu sinceramente não sabia muito sobre os negócios do Diogo, a renda que ele fez, quanto ele faturava, mas eu sabia quem ele era, né? Conhecia a índole dele. E aí eu marquei esse café com ele, eu falei, cara, olha, tenho essa ideia aqui e tal. Apresentei para ele o projeto. E conhecendo o Diogo, eu pensei, cara, ele vai ouvir, mas ele não vai dar bola, né? Porque talvez é algo muito diferente e tal. A ideia que eu tive ali foi, eu preciso trazer uma solução barata que o atleta vai pagar ali, sei lá, na época, né, R$ 50 por mês, preço que ele compra alguma comida no mercado, que ele tem esse dinheiro, para ter acesso a treinamento mental, para ter acesso a mentorias, para ter acesso a como conseguir patrocínios, né, curso de inglês, tudo isso dentro de um único lugar. Só que era algo muito diferente, não tinha no mercado. E aí eu levei isso pro Diogo, e aí ele no café ele falou assim, cara, tô dentro. Tô dentro porque tá alinhado com a minha visão. Eu falei, cara, não é possível, né? Que ele viu, então vamos ter que fazer mesmo, né? Eu pensei, caraca, vai dar trabalho. E aí foi, a gente fez acontecer. Em 2021 a gente iniciou esse negócio, que é a Atleta Pro Academy, né? Hoje uma das principais empresas de educação e oportunidades para atletas no Brasil. De lá para cá a gente já atingiu mais de 5 mil membros no ano passado, né? Ultrapassamos 5 mil membros. E atingimos aí milhões de atletas, milhões de pessoas através de conteúdo gratuito e tal. Então a gente está ajudando milhões de atletas nesses anos, desde que a gente decidiu empreender, né? Então a Atleta Pro, ela nasceu da dor que a gente viu no mercado, que eu passei, que o Diogo passou. O Diogo patrocinou muitos atletas. Inclusive o Diogo, quando eu era atleta, eu fui lá pedir patrocínio para ele e ele não me patrocinou. Eu lembro que na época eu fiquei puto, né? Porque eu comprava suplemento todos os meses na loja dele. E aí eu fui lá, eu pensei, cara, eu gasto muito com suplemento e tal, vamos ver se o Diogo me dá um patrocínio. Só que foi essa a cabeça que eu tive, né? Vamos ver se o Diogo me dá um patrocínio, me dá um suplemento e tal. E aí eu lembro que na época ele falou que não ia conseguir dar, mas deu um desconto. Aí ele dava um desconto para eu comprar os suplementos. E com razão, porque eu não tinha argumentos, eu não tinha uma proposta, eu não tinha algo para gerar de valor para ele para merecer um patrocínio. Essa foi outra dor que eu vi, né? No mercado, no atleta. Porque o atleta muitas vezes ele busca isso, ele quer ganhar o patrocínio, mas ele não entende que patrocínio é um trabalho que ele precisa gerar valor. Então isso também se tornou um dos pontos principais da Atleta Pro, porque hoje a gente ensina os atletas a conquistarem patrocínios e gerar muito valor para esses patrocinadores. Por isso que a gente tem atletas aí faturando 20, 30, 40, mais de R$ 100 mil por ano com patrocínios, sem ter resultados, né? Sem ser reconhecido mundialmente, nada disso. Atletas que moram em cidades com 30 mil habitantes, tem atletas de 3 mil habitantes morando em cidades de 3 mil habitantes com contrato de mais de R$ 40 mil por ano de patrocínio de uma única empresa, né? Então a gente desenvolveu esses métodos através dessa oportunidade que a gente viu na nossa vivência e na dor que a gente encontrou também em nós mesmos e no mercado, né? Então, por isso que quando a gente pensa em encontrar oportunidade, a minha visão é essa, cara. Primeiro, olha para algo que tu se vê fazendo até o último dia da tua vida, em primeiro lugar. Porque se tu fizer isso, tu vai ter gosto de trabalhar e tu vai ganhar muito dinheiro, cada vez mais. Porque desafio tem em tudo, né? Dificuldade tem em todos os mercados. Mas se tu passar por dificuldade num mercado que tu não gosta e que a única coisa que ele te dá é dinheiro, tu não vai aguentar o processo. E é aqui que talvez entra, né, Diogo? A mentalidade de atleta, que faz parte de mim, faz parte de ti. O nosso repertório de vida nos deu isso, né? Uma mentalidade de atleta, porque a gente já competiu muito. Então, ter a mentalidade de atleta para empreender, na minha visão, é o grande diferencial de quem não só encontra oportunidades, mas de quem persiste dentro da oportunidade que encontrou. Porque empreender no Brasil, em qualquer outro lugar, turma, não é só no Brasil que é difícil, mas no Brasil acho que é um pouco mais, né? Mas empreender é um caminho de, cara, é ser atleta todo dia.
né? Porque Uhum. todo dia tu vai sofrer. Mas ou tu vai sofrer sem nenhum propósito, ou tu vai sofrer por um propósito na direção certa. É aquele sofrimento do crescimento, né? Tem o sofrimento de tu estar perdido, não saber o que tu tá fazendo, só buscando o resultado, e tem o sofrimento de saber que tu tá progredindo, que tu tá dando um passo a mais, que tu tá melhorando 1% em relação ao dia anterior. E na minha visão, a mentalidade de atleta é o que dá isso. Porque quem foi atleta ou é atleta tem a disciplina instalada em si, tem a resiliência viva, porque todo dia o atleta sente dor. E ele não pode parar quando ele sentiu dor, senão ele vai ser um atleta medíocre, né? O atleta maratonista, por exemplo, ele vai fazer uma maratona, 42 quilômetros. Se ele começar a sentir aquela dor, né, no estômago ali, na lateral, no estômago no quilômetro 15, ele vai parar? Ele não vai parar. E talvez é ali que na cabeça dele vai começar a maratona. É ali que vai começar. Agora, pega uma pessoa normal que não tem a mentalidade de atleta. A primeira dificuldade que aparece, ela para. Se ela for na esteira hoje para fazer 10 minutos de esteira e começou a doer a cabeça, começou a dar uma dorzinha de cabeça no terceiro minuto ali, ela vai parar. Ela vai descer da esteira e talvez ela vai para casa. Sabe? Ela vai, eu tô mal hoje, não vai dar para fazer. Então, a mentalidade de atleta pode ser o grande diferencial de quem quer empreender e ter sucesso em 2026 e daqui para frente. Concorda com isso, Diogo? O que tu acha? Totalmente, né? A gente percebe muito isso, até falando com muitos atletas, o quanto que o atleta ele tem essa mentalidade, e às vezes até o atleta tem dificuldade, não consegue enxergar que ele pode transferir essa mentalidade de atleta para a vida dele, para os negócios dele, para a captação de patrocínios dele, Uhum. porque ele tem essa mentalidade para treinar o esporte dele lá, mas não transfere para a hora de captar patrocínios, de Pra vida, né? estudar e colocar em prática. Né? Até está Uhum. tendo o Australian Open agora, e o Djokovic, ele sempre fala, né, que cara, do 1 ao 30 do mundo, todo mundo bate muito bem na bola, todo mundo, cara, bate parecido, não tem ninguém lá que se destaca muito assim por como meu saque é muito mais potente. Não, é todo mundo parecido. O Todo que mundo no alto ganha nível. lá é o cara que domina a mente, é o cara que tem a mente mais afiada. Isso falando do atleta lá na ponta, né? Mas para chegar nesse nível aí, também tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Para Demais. chegar né, nesse nível. Eu acho que no empreendedorismo, nos negócios, os profissionais que estão ouvindo agora, eles podem entender isso, que eles conseguem transferir essa mentalidade, sabendo como ela funciona, lógico, aprendendo na prática, se colocando em ambientes assim, que eles conseguem trazer essa mentalidade para os negócios, fazendo com que o próprio negócio vá muito melhor, mas não é só o negócio, né? A vida como um todo ela pode melhorar, porque tu começa a aplicar a mentalidade em tudo, né? Pô, Exato. tu quer ser melhor em tal área, tu vai aplicar. Eu quero ser melhor aqui com a minha esposa, com minhas filhas, quero pô, ter uma relação muito boa mesmo, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre o assunto, eu vou procurar ajuda, eu vou me colocar em ambientes, eu vou treinar todo dia. É isso que um atleta faz para ser melhor, né? Tem que estar perto de pessoas que pensam dessa maneira, que vivem E dessa isso, se maneira. colocar em ambientes com pessoas que pensam dessa mesma maneira, que querem, têm esse objetivo. Então é libertador quando a pessoa realmente encontra isso e dá aquele estalo assim na cabeça e ela começa a procurar por isso, né? Procurar ajuda para conseguir fazer isso, né? É. E a vida é uma escalada, né, cara? A vida é justamente a gente mirar um alvo na nossa vida, um topo, e buscar escalar esse lugar para se sentir melhor, né? Para ser mais feliz. Acho que todo ser humano quer ser mais feliz e a felicidade ela não está atrelada a um ponto só da nossa vida. Não é só sobre ganhar dinheiro ou conquistar uma medalha, um troféu, né? Ser campeão de algum campeonato. A felicidade é um combo que exige que a gente seja melhores a cada dia. E é pensando justamente nisso, né, Diogo, nesse topo, que a gente criou esse podcast, que hoje nós estamos aqui no primeiro episódio juntos. Eu estou muito empolgado com isso, muito feliz, cara, com esse papo aqui, porque foi outra ideia, né, cara? Outra ideia, outra oportunidade que a gente viu, assim, de, cara, a gente quer ser mais profundo, né? Então, no Topo Podcast, que vocês estão ouvindo aqui agora,
ele começa hoje com o desejo profundo, a motivação intrínseca de dois caras aqui que estão aqui diante da tua vida, sabe, para fazer mais sentido na tua vida. Para a gente escalar juntos, mas não só para alcançar o topo, e sim reconhecer quem a gente se torna no topo. Porque no topo a gente enxerga que a gente se tornou alguém muito diferente. E esse alguém muito diferente tem que ser alguém muito melhor. Não só no sentido de, eu alcancei o topo, mas no sentido de, cara, eu olho para trás e eu vejo quanto valeu a pena. Quanto valeu a pena trabalhar, treinar, persistir, né? Resistir às dificuldades que apareceram, aos julgamentos, às críticas das pessoas, às vezes até dentro da própria família, né? Que falavam que não ia dar certo. E hoje a gente ajuda essas pessoas, hoje a gente está ali fazendo sentido na vida delas também, assim como a gente fez na nossa. Então, o No Topo Podcast é algo que nasce agora, para a partir de hoje, turma, fazer sentido na vida de vocês, para que juntos a gente se torne as nossas melhores versões. Aqui a gente só vai ter papo, só vai ter tema, só vai ter pessoas, convidados, que realmente são profundos, que encaram montanhas muito altas, mas não se perdem nessas montanhas. Eles agem com muita clareza, eles pisam firme no chão. São pessoas que são exemplares, não só num ponto da vida, não só naquela montanha que eles escolheram escalar, mas em todos os outros trajetos que levaram eles até ali. Pessoas que são campeões no esporte, mas também são campeões na vida. Pessoas que adquiriram sucesso financeiro, sucesso no negócio, mas também sucesso como pai, como mãe, como marido, como amigo, como filho. Então é isso que a gente vai trazer agora cada vez mais aqui para vocês. Então, Diogo, obrigado por mais uma vez aí, né, a gente juntos criar isso, aceitar, nós dois aceitar mais essa loucura assim, e que a gente aproveite muito essa jornada, né? Porque a escalada até o topo, cara, não é só sobre quando a gente vai chegar lá e vai olhar para baixo e ver assim, pô, a gente chegou, porque a gente sabe que no topo a gente fica poucos segundos. Mas a escalada, ela tem a duração de uma vida, né? O troféu, a medalha, cara, a gente veste a medalha e comemora ali por 1 minuto no máximo. É aquela sensação de estar no pódio. Depois tu desce e continua a escalada para um lugar mais alto. Então a gente tem que dar valor para isso. É muito bom poder estar começando mais essa empreitada, né? E no topo é realmente isso aí. A gente sabe, né, que o topo, a gente fala no topo, mas tem todo o caminho até o topo, claro. Mas depois do topo tem a descida também, né? Se a gente vai falar numa escalada mesmo lá do Everest, cara, tu chegou no topo é uma coisa, mas tu descer, muita gente morre na descida, né? Exato. Então, o topo tem essa relação. A não ser o Alex Honnold, que a semana aqui escalou lá o prédio mais alto lá de Taiwan, sem corda, né? Aí ele desceu de elevador, né? Eu tava pensando nisso. Aí ele desceu de elevador. Ainda bem, né, cara? Ainda bem que ele desceu de elevador. Eu vi, inclusive foi transmitido ao vivo, né? Na Netflix estava transmitindo ao vivo. Doideira, com atraso, né? Um atraso de uns segundos, assim, porque se ele caísse, daí eu acho que eles cortavam antes dele cair. Loucura, né? Mas é por isso que o ser humano tem uma capacidade absurda e é nisso que a gente acredita, né? No poder oculto de cada pessoa. Então é por isso que a gente está aqui agora, iniciando essa empreitada, como o Diogo comentou, para fazer algo de muito valor, né? E como tu falou, Diogo, no topo a gente escala, chega lá, tem a descida e, cara, depois a gente escolhe um topo mais alto, né? Porque quem escalou um monte lá, que tem metade do tamanho do percurso do Everest, depois vai querer o Everest, depois vai querer o segundo Everest e assim por diante, né? Então a gente sempre vai ter que escolher uma montanha mais alta para escalar depois que a gente chegou num determinado lugar que a gente desejava. E é isso que vai dar sentido para nossa vida, mas que a gente não se perca no caminho, né? Que a gente possa escalar com leveza. E esse é o sentido do No Topo, né? É a gente escalar com leveza, viver de forma leve, com muita liberdade, com muita riqueza, né? Riqueza, na verdade, não só do que o dinheiro compra, né? Mas muito daquilo que o dinheiro não compra. Então, sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa aproveitar essa jornada. Deixa aqui nos comentários se tu tá dentro dessa jornada, né? Porque a gente vai com certeza comemorar muitas vitórias, muitas escaladas aí juntos. Isso aí. E para finalizar também, se alguém quiser deixar aqui abaixo nos comentários alguém que tu gostaria de ver aqui a gente conversando,
alguém que já chegou no topo ou está a caminho, alguém que tu admira, deixa aqui nos comentários. E, Nicolas, fala onde o pessoal pode te encontrar também. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, é Diogo Moraes, tudo junto, MKT no final. E, Nicolas? E o meu é, então, Nicolas Pasqualeto, né? É Nicolas com CH, Pasqualeto com QU e 2 T's. Vocês Vai nos estar na encontram lá no descrição Instagram. também aqui. Isso aí, onde a gente está todos os dias, né? Conversando também com as pessoas, com quem realmente quer vencer na vida. E que daqui a pouco tu esteja aqui com nós, né? Além de indicar aí alguém que tu quer ver aqui, a gente quer que tu esteja aqui, se tu for um ouvinte assíduo, né? Acompanhar essa jornada. Eu tenho certeza que em breve tu vai estar aqui junto com nós, a gente vai trazer convidados especiais e tu com certeza é uma dessas pessoas especiais. Então, vamos juntos. Sejam muito bem-vindos. Até a próxima. Até. Valeu. Valeu.